Durante 160 milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Foram os animais terrestres com o maior êxito de sempre. E de repente, há 65 milhões de anos, numa questão de momentos, geologicamente falando, desapareceram. É um dos maiores mistérios da ciência. O que terá acontecido? Uma alteração catastrófica no clima da Terra? Um súbito recrudescimento da atividade vulcânica? Doença? Ou um outro motivo qualquer? Há mais de 200 anos, Georges Cuvier definiu o conceito de extinção. Mastodontes e outros animais, como os tigres de dentes de sabre, tinham-se extinguido, argumentava ele. E esta ideia abriu caminho para o estudo de animais e plantas ainda mais antigos. O registro fóssil mostra-nos espécies marinhas e terrestres que desapareceram em intervalos de aproximadamente 5 milhões de anos. De tempos a tempos, no entanto, parecem ter ocorrido extinções em massa mais dramáticas, em que praticamente todos os grupos de plantas e animais perderam alguns dos seus representantes. Houve uma no final do período Triásico, outra no fim do Jurássico, e cada uma delas trouxe uma nova família de dinossauros. Até que no final do período Cretácico sobreveio uma derradeira extinção que pôs termo para sempre ao reinado dos dinossauros. These mass extinctions are very special and very terrible events. Tem a palavra o paleontólogo Bob Baker. It's not just one species going extinct, that happens all the time. But usually you lose a species, a new one evolves, the whole family of species keeps on going. But right now with the great cats, most of the big species are extinct. We're not getting any new ones, and pretty soon all of the great cat family is gone. That's what hit the dinosaurs. The families of dinosaur species died out, no new species were formed, and they were gone. It was a horrendous geological crime. Who is exterminating the great species again and again and again? Let's look at some of the potential criminals. Um dos suspeitos é o ambiente, uma alteração no clima do planeta. Na era dos dinossauros, a temperatura média na Terra era mais elevada do que hoje. Se subisse ou descesse drasticamente, as plantas teriam secado e os animais, em especial os de grande porte, teriam morrido. Os glaciares podem ter causado essa mudança climática, como resultado da deriva dos continentes e da inconstância dos ventos. Talvez tenha acumulado gelo nos polos, tornando os invernos excessivamente frios, e os dinossauros, sem pelo nem penas, não conseguiam conservar a sua temperatura interna. Ou talvez tenha acontecido o contrário. Um aumento da atividade vulcânica que projetou cinzas e nuvens ardentes para a atmosfera, obstruindo a passagem dos raios solares. Segundo essa teoria, os dinossauros não tiveram qualquer aviso do holocausto que se aproximava e tudo teria acontecido num relâmpago. Or maybe the newest and sexiest theory has the answer. Maybe something out there from the cosmos smacked into the Earth, sending up a plume of dust, blotting out the sun's heat, and freezing the dinosaurs to death. Something huge, something full of energy, an asteroid.
sugestão de que foi um impacto de um asteroide que aniquilou os dinossauros data de 1980 e veio de uma equipa de cientistas de Berkeley chefiada por um geólogo Walter Alvarez. Back in the 1970s, I was working in Italy with a group of other geologists and geophysicists on a project that had nothing to do with the dinosaurs. We were measuring, we were dating the reversals of the Earth's magnetic field that were recorded in a series of rocks that had been deposited on the floor of the ocean, one after the other like this, sort of made a book of Earth history. And while we were doing that work, we kept walking past this very intriguing layer of clay. And so I cut out a piece and brought it home. You can really see what's going on here. This layer is the top bed of the Cretaceous. This corresponds in time to the last times that the dinosaurs were alive. And this bed up in here is the first bed of the Tertiary, which is after the dinosaur extinction was over. And in between them is this layer of sort of red and green clay. And it seemed as if that had to be telling us something. So I cut out this piece of rock and brought it home, and not only was it interesting to me, I showed it to my father, it was interesting to him too, and we decided, let's see if we can find out what is responsible for that clay. O pai de Walter, o físico premiado com o Nobel, Luís Alvarez, entretanto falecido, começou por procurar datar a argila para determinar quanto tempo levara a acumular-se. E o que encontrou foi a primeira pista para a teoria do impacto. A argila continha enormes quantidades de um material cósmico. Concretamente, um metal do grupo da platina chamado irídio. Alvarez sabia que o irídio é raro na superfície da Terra, mas abundante nos asteroides e cometas. O que era prova, segundo Alvarez, de que um asteroide gigante colidira com a Terra. What we finally came up with was the idea that dust and droplets of impact melt that had been thrown out of the atmosphere and dispersed all over the planet would make it so dark that photosynthesis would stop and the food chains would collapse and the extinctions would be the result of starvation when the food supply ran out. Escassas horas após a colisão, de acordo com um grupo de Alvarez, uma formidável nuvem de poeira começou a envolver a Terra. Sob essa nuvem, o dia transformou-se numa noite permanente. Os recursos alimentares esgotaram-se. Dinossauros e milhões de outros animais pereceram no frio e na escuridão. So what does it all mean? What does it tell us? It really tells us that there was a little more to evolution than Darwin realized. Darwin had it right, but he didn't have the whole story. Darwin said that in order for a species to survive and flourish and produce descendants, it had to be well adapted. It had to be very good at making a living in the normal world that it lived in. And what we're finding out now is, yes, that's true. That's absolutely true. But in addition, there's an occasional really bad day when a huge rock falls out of the sky and makes terrible environmental disturbances.
A ideia de que os dinossauros foram vítimas de um tiro certeiro no planeta Terra é arrepiante e atraente, mas será verdadeira? A nossa pesquisa inicia-se no Parque Estadual de Maior, no sul de Montana. As rochas aqui são a memória da Terra, tal como ela era imediatamente antes do desaparecimento dos dinossauros. We're going to line you up on the outcrops to do the survey. And you'll be about 10 or 15 feet apart, and you're going to walk slowly over the outcrops, looking for fossils. When you find something that you... Diane, Gabriel e David Fatovsky trouxeram estes voluntários até Maior para contarem ossos. Com esta ajuda, esperam resolver uma questão incómoda. A morte dos dinossauros foi tão súbita como é sugerido pela hipótese da colisão, ou foram morrendo lentamente ao longo de vários milhões de anos? Nunca houve uma resposta válida para esta questão, porque o número de dinossauros vivos num dado momento nunca foi devidamente calculado. Aqui, Fastovsky e Gabriel resolveram contar osso por osso. Okay, everyone in position. Let's go. Remember to stay in line as much as possible. Escolheram este sítio porque as rochas estão cheias de ossos do final da era dos dinossauros, os últimos 3 milhões de anos do período da história do planeta, conhecido como Cretácico. A fronteira entre o Cretácico e o Terciário aparece aqui marcada pela linha azul. Acima desse limite não se encontram restos de dinossauros, mas abaixo aparecem por toda a parte. Só é precisa paciência e um olhar aguçado para descobrir ossos meio enterrados. Bone! We have bone, yes! Okay. We'll be right there. We're on our way, Jackie. Oh, it looks like a claw. Oh, Wow. Nice. Really nice. Yeah, it looks like an ornithomimid to me. One of those ostrich-like dinosaurs? Oh, yeah. Yeah. What'd you find? We found an ornithomimid claw. Well, that's terrific. Real nice. Well, what do you think? Cada descoberta é meticulosamente catalogada. Tipo, posição, espécie de rochas onde se encontrava preservada. Yeah, medium grain cross-stratified sand. Ao longo dos últimos 3 anos, Fastovsky, Gabriel e os seus colegas contaram ossos realizando o mais completo censo de dinossauros. Registaram 4.600 exemplares em mais de 600 localizações. Estes dados sugerem que até ao final do Cretácico os dinossauros estavam a dar-se muito bem. The predominant animal that we found in our survey was Triceratops. The ceratopsians are really abundant at the end of the Cretaceous. And the next one would be the duck-billed dinosaurs, probably Edmontosaurus. And we found a lot of ornithomimids and animals like that. But we've also found lots of the small carnivores, the ones that scavenge and pick up after the other ones have killed them. And we do have Tyrannosaurus rex, too. There doesn't seem to be any evidence for a gradual decline in their diversity. In fact, our study shows that in geological terms, their extinction was instantaneous. O tempo dos dinossauros mede-se por uma escala muito dilatada, onde um momento pode corresponder a 250.000 anos. Mas são necessárias mais provas para sustentar a teoria da colisão de um asteroide. Por exemplo, como seria ele? Uma vez por mês, durante a lua nova em que esta não brilha, Jeannie Caroline Shoemaker vem ao observatório do Monte Palomar. O casal é pioneiro num campo relativamente novo da astronomia, que eles próprios criaram, a busca de asteroides.
When we started our program here in 1973, there were a dozen known Earth-crossing asteroids. They'd all been found accidentally over the course of some decades. And we began a systematic search then to look for more of them. At the present time, we know over 110 Earth-crossing asteroids have been sighted. Descobrir asteroides no céu é um trabalho demorado. O telescópio é colocado em posição de fotografar uma porção do céu noturno rigorosamente determinada. Para cada exposição, são necessários vários minutos de atenção constante. 10, 11, 12, 13, 14, open. 34 minutes, 15 seconds. Uma segunda fotografia, tirada várias horas depois, é alinhada com a primeira. O resultado, o rastro fantasma de um asteroide desaparecendo entre as estrelas. Este foi descoberto pelo casal Shoemaker em março de 1989. Passou a pouco mais de 800 mil quilómetros da Terra. Um voo rasante, o que nem é invulgar. Os Shoemaker calculam que há cerca de 1.500 asteroides com um diâmetro superior a 1 quilómetro, cujas órbitas se cruzam com a da Terra. Mas Gene Shoemaker pensa que foi qualquer coisa maior do que um asteroide, o responsável pela devastação de há 65 milhões de anos. The objects that make really big craters, 100-kilometer diameter craters or 150-kilometer diameter craters, that would produce a global catastrophe from the material that would be ejected and carried all around the Earth. Those objects are probably chiefly comets. My best estimate is that an object big enough to make a 150-kilometer crater, which would be about a 10-kilometer diameter comet, about the size of Halley's Comet, hits the Earth about once every 100 million years on the average. Asteroide ou cometa, se uma enorme esfera de rocha caísse do céu, certamente afetaria muito mais do que os dinossauros. Em Zumaia, na Espanha, surgem mais vestígios a considerar. Um grupo de animais marinhos, muito diferentes dos dinossauros, desaparece do registro fóssil no momento exato da extinção dos dinossauros. O Dr. Peter Ward, da Universidade de Washington, em Seattle, deslocou-se a Zumaia para proceder ao mesmo tipo de contagem para esses animais marinhos que Fastovsky e Gabriel realizaram com os dinossauros. O que lhe interessa são estes animais marinhos em tempos muito abundantes, as amonites. This is an ammonite fossil from these cliffs. If we could go back through time and find one of these alive, we would see that it's a swimming creature. Out of the front sat a series of tentacles, and much like the chambered nautilus does in today's oceans, it could swim around. During the Mesozoic, these creatures were fantastically abundant. There were 12,000 species of them, and although this is a small one, the largest of them were about 12 feet across. That would probably do you great damage were it to come up to you. These creatures are so abundant in the Cretaceous seas that were we to go back there, we would find that they occupied much of the place that fish do today. These are really the fish of the Cretaceous oceans. Aqui em Zumaia, a fronteira entre o Cretácico e o Terciário esconde-se numa depressão que corre por baixo de uma saliência da escarpa. Até há pouco tempo, Peter Ward pensava que as amonites tinham desaparecido bem antes do final do Cretácico. As suas últimas pesquisas estão a revelar uma história diferente. The gully I'm sitting next to is composed of a clay layer
which is the boundary between the Cretaceous period and the Tertiary period. The rocks I'm sitting on are Cretaceous rocks. The limestones over my head are the first Tertiary rocks. Ammonites can be found in relatively common numbers within these rocks, and the last of them are found within inches of the boundary. It seems that the Ammonites at the end of the Cretaceous were thriving. They were producing new species, they were flourishing in their communities, and then suddenly, without warning, they disappeared. No momento em que os dinossauros desaparecem da face da Terra, a vida nos oceanos sofre uma catástrofe semelhante. Juntamente com as amonites, populações inteiras de organismos marinhos desaparecem também. Mas será que um asteroide poderia produzir uma tal devastação global? Esta é a cratera de um meteorito no Arizona. Com 1,5 km de largura, é o resultado da colisão de um meteorito com uns meros 45 metros de diâmetro. Para que a teoria de Alvarez funcionasse, o meteorito que varreu os dinossauros teria de ser 220 vezes maior. Vamos supor que era. Qual teria sido o seu efeito? Jaime Losch é um teórico que gosta de imaginar o que acontece quando as rochas gigantes caem do céu. This is Kitt Peak National Observatory in Arizona, and I brought you here to give you a feeling for what the impact of a 6-mile diameter asteroid will do to the Earth. To get an idea of what 6 miles diameter really means, imagine the space between here and that distant peak on the horizon to be completely filled up with rock material. And further, imagine the space between the valley floor below us and an altitude of 6 miles filled up with solid rock. This enormous ball of rock will be rushing toward the Earth at 50,000 miles an hour, a speed that, if you were riding it, would take you from here to New York in under 3 minutes. When the asteroid strikes the ground, it buries itself in the Earth in a period of only 1 second. It opens a crater, a hemispherical hole in the ground that reaches a diameter of 30 miles about 10 seconds after the impact occurs. At that time, it's 15 miles deep. It's lined with red-hot rock debris streaming outward, forming a plume heading into the sky. At that time, the crater floor begins to rise back up. At the same time, the diameter of the crater continues to increase. It goes on until it reaches a diameter of about 100 miles before it stops growing. What happens next is really interesting. As the asteroid plunges into the ground, it creates pressures about equal to that of the Earth's core. Under those pressures, the asteroid and also some of the Earth rock melt and vaporize and expand back out of the crater as a plume or glowing cloud of very high velocity gas and dust. This cloud expands at velocities up to the Earth's escape velocity, sending the debris into ballistic orbits that eventually rain back all over the Earth. Trillions of tiny particles of this kind would fill the sky, radiating heat toward the ground. On the ground, you would feel an effect very similar to that of an oven on broil, lasting for about an hour. Even green vegetation would dry out and begin to burst into flames spontaneously as a result of this thermal radiation, causing global forest fires.
Existem vestígios de que tudo isto aconteceu realmente. Milhões de esferas de carbono microscópicas foram encontradas em depósitos de argila do final do Cretácico. Cinzas resultantes de um enorme cataclismo. E esta camada reserva ainda mais surpresas. Gee, that's pretty neat. Yeah. It's right in the impact layer, yeah. Great. No Centro Geológico em Denver, Glenn Isett e o seu colega Fred Lipke usam o raio laser para analisar rochas da fronteira do Cretácico com o Terciário. O laser fragmenta a amostra de argila com grande precisão. Here comes the Cretaceous sample. We'll load the last sample we did, the impact layer. So the white spectra here is the Cretaceous marl, That's right. and that's superposed with the blue spectra here, which is the overlying impact layer. So where's the iridium, Fred? Okay, the iridium. Let me show you here. O irídio, raro na Terra mas vulgar nos asteroides, encontra-se disperso por toda a camada. Nesta amostra vinda do Colorado, o irídio aparece representado pelos picos azuis. Trata-se de um dos elementos que entram na constituição dos meteoritos que caíram em todo o mundo. Isett descobriu que a argila contém ainda quantidades invulgares de partículas de quartzo. Observado à luz polarizada, o quartzo aparece habitualmente sem traços característicos. Ora, este é o quartzo da camada de fronteira. It shows these very peculiar lines through the quartz grain. They're oriented in this particular grain in this direction and this direction. These are called shock lamellae, and the only place that these have been found in rocks of the Earth's crust happen to be at high-yield nuclear explosion sites or at known meteor impact sites. Irídio, cinzas, quartzo lamelado, tudo vestígios que apontam para um impacto de asteroide no final do Cretácico. Mas se um asteroide colidiu com a Terra, onde está a cratera? Teria de ser de uma ordem de grandeza muitas vezes superior à cratera do Arizona. Glenn Penfield é um geofísico que faz prospecção de petróleo. Em 1978 estava a trabalhar na península do Yucatão. Procurava descobrir poços de petróleo para a Companhia Petrolífera Nacional do México. Numa série de inspeções aéreas, registrou algumas variações do campo magnético da Terra. Com alguma sorte, revelariam depósitos de petróleo abaixo da superfície. O trabalho não teve complicações. Mas à medida que progredia, algo de invulgar começou a surgir. From the beginning, when we first collected data from the aircraft, I began noticing a pattern of extraordinary symmetry in the magnetic anomalies. Later, we put these into a map, and the picture held up, one of a zone of highly magnetic material, an enormous ring of very intense magnetic anomalies that you can see here on the map, about 70 kilometers across. Very, very strong gradients in the field. Further out, a ring of very subtle features with a diameter of about 210 kilometers. A similar sort of configuration of anomalies is visible in the gravitational data. We see a central ring of high gravity anomalies indicating more dense material here in the center, again about 65 kilometers across, then a gravity low indicating lower density material, and finally another gravity high 180 kilometers in diameter. This area had been interpreted as containing volcanic features, but I had never seen volcanic features with this kind of symmetry on this sort of scale before. And it appeared to me that this had to be the result of a single event that at one time froze both the gravity and the magnetic fields in this highly symmetrical, highly ordered
arrangement. And the most likely explanation to me was that of a gigantic meteor impact. Não havia dúvida de que Penfield descobrira qualquer coisa. Uma grande estrutura circular com cerca de 210 km de diâmetro, 760 metros abaixo da superfície do Yucatão. Na sua opinião, Penfield viu uma cratera multicircular com uma zona central mais elevada e anéis concêntricos. Mas seria que as rochas poderiam apresentar algumas provas? We lacked any samples to prove it. We had these excellent geophysical data sets, the magnetic and the gravity data, but not the physical samples which could establish once and for all that this was a gigantic impact feature. Nos anos 50, a companhia petrolífera abrira 2 furos de prospecção em 2 diferentes locais do Yucatão. Em ambos tinham sido recolhidas amostras de rocha, mas quando Penfield pediu para as ver, foi informado que haviam sido destruídas ou perdidas. Em 1982, recusando-se a desistir, Penfield foi até ao Yucatão para ver se algumas amostras teriam ficado esquecidas nos locais. Primeiro foi até a aldeia de Sacapuc. This is the Sacapuc #1 wellhead here in the middle of the village of Sacapuc. It was actually pretty easy to find. There were a lot more pigs when I was here a decade ago, and I dug both here and in the mud pit from the well that was drilled here, digging through quite a bit of pig manure that had been left for the last 30 years, in order to find the samples that might prove that this was an impact feature. This well was drilled to 1,500 meters. And for the first 1,000 meters, it was just a monotonous sequence of white limestone rock. And then the well site geologist reported a broken up kind of greenish material for a substantial thickness, and then finally something that looked like glass. Appeared to be a volcanic sort of glass, is the way it was described. And it was for a sample of either one of those two rocks, either this broken up greenish material or the glass, that I had come here. Sacapuc acabou por não revelar nada de útil. Por isso, Penfield foi até à vizinha aldeia de Xixilup. Lá, numa grande propriedade arruinada, encontrou o segundo furo. Interessante. Creo que sí, creo que sí. #1. Total depth 1,581 meters, 620.52. The final result of all my searching at Sacapuc and Chicxulub really amounted to very little. I had a few samples of cement matrix with some shards of rock in it that may or may not have come out of the wells. They weren't really amenable to any kind of analysis that would show that Chicxulub was an impact feature. And so, for the time being, I was completely stuck. Penfield não obtivera resultados que se vissem. Fez relatório das suas observações e voltou ao seu trabalho de prospecção de petróleo. Entretanto, os alvarês tinham proposto a sua teoria do asteroide. E toda a gente andava à procura da cratera, mas não no México. Isto é o rio Brazos, no Texas. Em 1987, Alan Hildebrand, então a preparar o doutoramento na Universidade do Arizona, em Tucson, tinha conhecimento da teoria de alvarez e procurou localizar a cratera do impacto. Na altura, nunca tinha ouvido falar de Glenn Penfield.
Today, the Brazos River here is about 200 miles from the Gulf Coast. 65 million years ago, the late Cretaceous sea covered this area. Here was about 500 feet deep. Along the banks of this river, we see the fossils of ammonites and other marine creatures that lived along with the dinosaurs and went extinct along with the dinosaurs at the end of the Cretaceous. Hildebrand sabia que oculta nessas margens existe uma das fronteiras mais interessantes entre o Cretácico e o Terciário. Na maioria dos locais, as rochas do Cretácico e do Terciário estão separadas por uma camada muito fina de argila que não chega a 2 centímetros de espessura. Mas nestas margens, essa camada apresenta uma espessura de quase 90 centímetros e uma grande quantidade de cascalho. Aqui, a linha divisória entre o mundo dos dinossauros e o mundo que veio a seguir é surpreendentemente nítida. This outcrop shows the Cretaceous-Tertiary boundary section. My feet are resting on the Cretaceous sediments. This is mud that was deposited in a sea that was about 500 feet deep. Here's the base of the Tertiary. From here upwards, we have sediments that represent a time when the dinosaurs were extinct. There's about 3 feet of sediment in between that indicates something extraordinary happened here. In particular, this lump of gray clay, which is a bit indistinct. You can see it goes around like so. This is a boulder about 3 feet across. Something happened that was able to uproot this gray clay from the Cretaceous seafloor and transport it and dump it here. Similar deposits of rubble like this occur all along the southern coast of North America at the Cretaceous-Tertiary boundary. The presence of the rubble beds here and the rubble beds all along the southern coast of North America indicates that something extraordinary happened here, something like a giant wave washing across the southern margin of the continent. We can't imagine how such a giant wave could have formed except for something like an impact in the ocean. Ainda sem ter conhecimento do trabalho de Penfield no Yucatão, Hildebrand suspeitou de uma estrutura circular no fundo do oceano ao largo da Colômbia que poderia ser a cratera. O que ele procurava era a marca deixada na superfície da Terra pela queda do meteorito. Ouviu depois falar de um outro local, este no Haiti. Há 65 milhões de anos, esta região, tal como a do rio Brazos, estava submersa. E nas montanhas, perto da aldeia de Belloc, na península sul do Haiti, havia uma curiosa sequência de rochas marinhas. Fora descoberta por Florentino Morras, um natural do Haiti, a trabalhar na Universidade Internacional da Flórida, Miami. This is my site. That's the Belloc Formation. The bottom 2/3 from the valley is Cretaceous. And above it, that's Tertiary. Right about 1/3 from the road, you can see a little quarry, and that's where we have the KT boundary. A fronteira é o que os cientistas chamam a camada de sedimentos depositados no final do Cretácico. A princípio, Morras pensou que tinha descoberto um antigo vulcão. Apenas 15 anos depois, Alan Hildebrand sugeriu que, tal como no rio Brazos, aquilo poderia indicar a presença de uma cratera de impacto nas proximidades. Okay, this is another piece of the boundary layer. As you can see here, it is very, very distinct. At the bottom, that's Cretaceous, and here that's the boundary, the so-called boundary layer. And we are going to take a sample to show you what it looks like. Foi neste ponto, em setembro de 1990, que esta mesma série de programas sobre os dinossauros desempenhou um pequeno papel na história. As amostras recolhidas para os nossos objetivos revelaram-se de particular interesse tanto para Florentino Morras como para o geólogo Glenn Isett. Here's a sample of the rock that you
see here being collected by Florentine Moras and that the dinosaur production team was kind enough to bring back from Haiti. I've mounted the rock sample in plastic and then ground it flat so we can see what's going on with in this rock. What really drew my attention is this zone here in the base of the sample, about 2 centimeters thick, of greenish-black pellets. Vistas ao microscópio, as esferas apresentavam uma forma curiosa e característica. Pareciam gotículas de material fundido, os microtectitos, projetado em consequência de um impacto e depois conservado nessa forma. Uma gota de leite, caindo numa tigela quente, origina as mesmas formas ao contatar o líquido. Os microtectitos, encontrados na camada da fronteira, provariam a ocorrência do impacto de um asteroide no final do Cretácico. Isaac observou melhor ainda o interior das esferas. It turns out to be a black glass, real tektite glass. It demonstrates that there really was an impact at the Cretaceous-Tertiary boundary. Tektites have only been found associated with large asteroid or comet impacts. Entretanto, Alan Hildebrand continuava a procurar na literatura científica uma palavra sobre as estruturas circulares que provassem a ocorrência de um impacto. Até que deparou com o artigo de Penfield sobre a cratera do Yucatão. Nele, Penfield mencionava as amostras perdidas de rochas. Por onde andariam? Hildebrand persistia na sua busca. I wrote people, I called people, I talked to dozens of different people, and finally, with the help of colleagues, we got lucky, and I found that a set of samples have been sitting in New Orleans for the last 20 years. Em abril de 1990, Hildebrand transmitiu a informação a Glenn Penfield e este foi visitar o Departamento de Geologia da Universidade de Nova Orleans. Após 12 anos, a sua busca estava quase a terminar. This is typical of the limestone rock present in the Yucatan No. 2 well. O furo realizado em Xixilub. Havia fragmentos arrancados pela broca ao perfurar cerca de 3.000 metros de crosta terrestre. Pareciam-se todos bastante, exceto um. This one here, from 301 to 303 meters, is unlike any of the others. Green, full of fragmented shards of broken up rocks that existed previously. It has a texture totally unlike any of the other samples of the limestone throughout the well. And it signifies a rock put together of fragments of pre-existing rock, disordered and jumbled together and broken up. Penfield enviou uma amostra a Alan Hildebrand para que procurasse as características-chave que indicassem o impacto de cometa ou asteroide, a presença do irídio ou de quartzo lamelar. When Glenn Penfield sent me the first samples we'd found in New Orleans, we did a couple of separations of them, and we found some shock quartz in both of the samples. And of course, with the duplication and the care we take in making these preparations, we were quite sure that we'd established that shock quartz occurred in this deposit outside but near the crater. So likely the big hole nearby was a crater. Há milhões de anos, ocorreu aqui qualquer coisa como uma explosão titânica, que lançou ondas de choque em todas as direções a centenas de quilómetros, transportando detritos até tão longe, pelo menos como as costas do Texas.
sitting here at ground zero in the Chicxulub crater. It stretches for 90 kilometers in every direction around us and represents one of the most cataclysmatic events in the Earth's history. We named it Chicxulub, both for the village nearby here and for the first well that was drilled into the structure, but also appropriately because Chicxulub in the ancient Mayan dialect means the tail of the devil. A cratera do Yucatão encontra-se no local certo e tem o tamanho certo. Mas será a resposta certa? Talvez os dinossauros se encontrassem já em extinção. Os cientistas sabem que 6 milhões de anos antes do final do Cretácico existiam 61 espécies de dinossauros, mas 2 milhões de anos antes desse final, elas eram apenas 18. Recentemente, surgiram novos indícios de que algo atingiu de facto a Terra no final do Cretácico. A maioria dos paleontólogos mostra-se, porém, relutante em aceitar a ideia de que esse acontecimento foi a única causa da extinção dos dinossauros. Okay, the asteroid theory. Does it explain the extinction of dinosaurs? There are problems. There is the frog problem. You see, there are thousands of species of tropical frog today, and frogs are immortal as family of species. They never suffer mass extinction. When the mammoths went extinct, the frogs survived. When the dinosaurs went extinct, the frogs survived. And frogs are very delicate animals, very delicate to climate change. If you smacked the Earth today with an asteroid, blotted out the sun, you would freeze frogs long before you'd freeze a big animal. What kills off big animals like dinosaurs or elephants? What does an elephant do that a frog doesn't? Elephants spread. O Dr. Bakker salienta que os grandes animais terrestres, como os elefantes, percorrem enormes distâncias ao longo das suas vidas. Neste sentido, os dinossauros assemelham-se aos animais que hoje se deslocam, cobrindo grandes extensões. E no final do Cretácico, os dinossauros parecem ter migrado em grande número. As ligações recém-formadas estabeleceram contacto entre continentes antes isolados e tornaram possível aos dinossauros, se o quisessem, atravessar a Mongólia e alcançar Montana, o que veio pôr em contacto pela primeira vez diversas espécies de dinossauros. Fenómeno que nos leva até à teoria sobre a extinção dos dinossauros preferida pelo Dr. Bakker. Ele aponta como exemplo que no fim do século XIX, uma doença, a peste bovina disseminada da Ásia para a África, ameaçou extinguir perto de 40 espécies de antílopes africanos. Do mesmo modo, argumenta, ao cruzarem as ligações entre continentes, os dinossauros ficavam expostos a novas epidemias que podem ter causado grande devastação entre populações de dinossauros. Tal como os colonos, que trouxeram o sarampo para as Américas quando os dinossauros se deslocavam, disseminavam as doenças, tornando-se, por sua vez, vítimas do seu próprio infatigável deambular. O que terá provocado o desaparecimento dos dinossauros da superfície da Terra? Ninguém sabe ao certo. Não existe acordo quanto à resposta mais provável. Mas aquilo que sabemos, graças à vaga de estudos sobre eles ao longo dos últimos 40 anos, é que a velha imagem dos dinossauros estava errada. Não se movimentavam lentamente, nem eram menos inteligentes que as espécies atuais. Eram belíssimos seres vivos, diversificados. Alguns deslocando-se rapidamente, a passos largos, uns sobre 4 patas, outros sobre 2. Alguns eram endotérmicos, muitos eram gregários e sociáveis, percorriam grandes distâncias, equipados e preparados para obterem o seu alimento ou para morrerem em defesa das suas crias. Tyrannosaurus rex, iguanodonte, brontossáurio, deinonychus, stegosáurio. Embora mortos há muito tempo, vagueiam pelas florestas da nossa imaginação. E muitos aguardam ainda, conservados na rocha, que a sua descoberta fascine as próximas gerações de crianças e cientistas.
Okay, so the dinosaurs went extinct. Things like Allosaurus and all its giant kin died out. Is that a tragedy for everybody? Well, no. If you were small, you survived. And if you were small and furry and had a twitchy nose and beady eyes like this chap, you could evolve into a wonderful range of big mammal families. You could evolve into moose, you could evolve into aardvarks, into warthogs, into apes, into humans. So from an ancestor like this came people. Humankind owes its success story to the extinction of giant dinosaurs.